Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital. Olá, o Câmara Esportiva está no ar. Está tudo bem com vocês? Passaram bem o final de semana? Eu também passei o final de semana bem. Hoje é segunda-feira, dia 26 de outubro, e eu já começo o programa pedindo a sua participação. O telefone é o 32329382 e o e-mail tvcamaranatal@yahoo.com.br. Hoje a gente começa o programa de uma forma diferente. A gente já começa o Câmara Esportiva desta segunda com uma conversa. Eu vou dar as boas-vindas ao entrevistado de hoje e depois falar com o nosso amigo Levi, que é a nossa companhia diária. Pablo Capistrano, professor do IFRN, boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado. Levi, tudo bem? Passou o final de semana em paz? Graças a Deus, Mara, em paz. Boa tarde para todos. E eu queria dizer que eu já tive o prazer, o privilégio de receber uma aula toda do Pablo, né? Aliás, a Mara citou muito bem. Sempre estávamos dando aquele alô ao Pablo, porque é uma pessoa competente, né? Advogado, professor, e vai dar uma colherzinha de chá para nós. E outra pessoa que eu falo muito é uma amiga que eu tenho de 6 anos de idade. Sim. Ana Júlia vai fazer 4 anos. Ah, eu botei mais 2, Aninha. Aninha! Não é Aninha mais velha, não. 4 anos, eu disse que era 6, minha amiga. 4 anos, né? 4. Tá certo. Olha, é 4, sargento? Sargento disse que é 4. É, exatamente. Bom, e o que é que a preparação psicológica tem a ver com esporte? Tem tudo a ver, né? É sobre isso que a gente vai conversar. Professor, a gente tem uma cultura no esporte brasileiro de que só ser campeão importa. Isso é um peso muito grande. É preciso o atleta estar preparado. Qual é a importância dessa preparação para o atleta suportar o fardo, tanto da vitória quanto da derrota? No caso, existe uma pressão, né, cultural, né, no Brasil pela vitória, né? Outro dia, eu conversando com um estrangeiro, ele comentou isso. O brasileiro não gosta de futebol, por exemplo, ele gosta de ganhar, né? Então, assim, o fato da gente gostar de ganhar faz com que haja toda uma pressão por parte do público pela vitória, pelo fato de que o primeiro lugar sempre é considerado como sendo a única opção possível. Então, isso por si só já gera um fardo, né, muito grande para o atleta, porque o atleta sabe que não basta competir bem, né, tem que vencer. Então, muitas vezes, essa imposição que a gente tem da vitória acima de qualquer coisa, né, é muito cruel com o atleta. Até porque a gente tem que levar em consideração que existem inúmeros fatores que envolvem o resultado de uma competição esportiva. O espectador, a pessoa que vai a um estádio, vai assistir uma competição, muitas vezes ela vê o que está acontecendo naquele momento. E ela não consegue compreender muitas vezes o entorno do que está acontecendo ali. Quer dizer, a história daquele atleta, o que é que ele passou, os momentos anteriores, né? A gente tem casos, por exemplo, essa semana a nadadora Joana Maranhão, né, que conquistou várias medalhas, foi considerada uma grande promessa da natação. Ela divulgou, né, que havia sofrido abuso na infância e isso afetava profundamente o desempenho dela nas piscinas, né? Quer dizer, é um detalhe que muitas vezes nós que estamos acompanhando o esporte, a gente não tem essa percepção. Não tem dimensão, né, do que é que o atleta passa. E isso afeta o desempenho, né? Porque a gente está lidando com seres humanos, nós não estamos lidando com máquinas, né? Se a gente, é como diz, a gente não está jogando no PlayStation, né? PlayStation, você vai lá, define o jogador, ele joga ali. Não, na vida real, né, as pessoas elas têm complexidades, né? E essas complexidades afetam o desempenho, né? Você trabalha em esporte, o esporte em grupo, equipes, né? Também tem o esporte individual. Lógico, quando você trabalha em grupo, seja qual for o esporte, em grupo, então você precisa conviver com aquele grupo, saber o comportamento humano de cada um, para poder administrar um trabalho com aquele pessoal. É por isso que um técnico de futebol, ele tem que fazer um trabalho a longo prazo, como também técnicos de outras modalidades, né? Eu acho que tem um aspecto do... E aí eu penso o seguinte, digamos assim, a profissão de técnico, para mim, é muito mais arte do que ciência, né? Eu estava comentando isso há pouco.
porque a gente pensa assim, vamos trazer a psicologia para dentro do esporte, porque a psicologia vai resolver o problema do aspecto mental do atleta, né? Como se fosse possível que só com o conhecimento psicológico, ou da antropologia, da sociologia, da filosofia, sei lá, do que vier das humanidades, a gente pudesse dar conta disso, né? Como se fosse uma fórmula. Como se fosse uma fórmula. Mas não tem fórmula, porque se tivesse uma fórmula, você repetia em todas as equipes e funcionava. Né? E às vezes isso não ocorre. Você tem um esporte coletivo, basquete, vôlei, rugby, futebol, você pega um técnico com aqueles jogadores, funciona. De repente você bota outro técnico, não funciona. De repente você muda um jogador, muda o time. Então, quer dizer, são elementos, muitas vezes, que não é uma coisa calculada, né? É preciso ter sensibilidade. Por isso que eu acho que tem uma coisa a ver com arte, né? Me lembra muito o papel de um diretor de uma peça de teatro, né? Você tem que lidar com uma série de atores, de contra-regra, de dramaturgo, e você os tem que lidar atos com da peça, né? os Que são as atos etapas. e tal. E a apresentação da peça hoje foi boa, no outro dia já não foi tão boa, porque é a mesma fala, mas o ator não está bem, está entendendo? Então esses detalhes, eles tornam a atividade muito complexa, né? O técnico, ele tem esse nome, já diz tudo, né? Porque ele define ações estratégicas para o time. Hoje já existem outras denominações, né? Que acaba, coach, porque acaba sendo o técnico, ações estratégias, aquele traça o objetivo, mas também aquele incentivador motivacional, aquela pessoa que incentiva. A gente viu aqui o treinador, o Levi até comentou sobre isso, o Sérgio China, treinador do ABC, quando o ABC vai bem, que a punição é dar cambalhotas, né, para descontrair a equipe. Treino, né? Quando não é flexão, né, para o atleta ver a seriedade do treino. E é muito isso, né? O técnico, ele tem que estar pesando. Agora é hora de puxar mais, agora é hora de incentivar mais, é hora de descontrair. Tem que ter esse olhar diferenciado. Com certeza. Eu estava comentando com o Levi há pouco o caso clássico do Cruyff, que era técnico do Barcelona, né, na década de 90, e tinha Romário e Stoichkov jogando lá. E um dia Romário tinha dito para ele assim, eu quero ir para o Carnaval no Rio, pediu licença do campeonato. E tinha um jogo, né? E o Cruyff pegou e disse assim, se você fizer 2 gols, né, nesse jogo eu libero você. E aí disse que o Romário fez no primeiro tempo ainda 2 gols, quando fez o segundo gol, botou a mão na perna e começou a fazer assim. Aí o Cruyff mandou ele sair e ele foi logo para o aeroporto pegar o avião, né? Então assim, ele teve que ser flexível, né? Você imagina, o que você ia fazer com o Romário, né? Então a personalidade do atleta, e em alguns esportes que são onde o desempenho individual ele é mais destacado, né? Isso é muito importante, porque, por exemplo, o futebol tem essa característica, né? Um jogador pode desestruturar o time ou pode dar uma liga no time de uma maneira, né? Você falava o caso do saudoso Garrincha. Sim. Como exemplo que você daria do Garrincha? É um caso à parte, porque todo mundo sabe que o Garrincha gostava, viu, menino ali, ó, gostava de tomar uma, né? Sim. Mas o grupo aceitava, né? O futebol era diferente, né? Era um futebol menos competitivo do ponto de vista físico, né? Havia menos velocidade, então assim, hoje em dia você tem... Era o futebol arte. Era o futebol arte, o jogo era mais lento, né? Hoje em dia você tem velocistas com habilidade, mas você tem que correr muito. E aí o Garrincha conta as histórias que ele bebia na véspera, ia para o jogo no outro dia de ressaca, né? Eita. E driblava todo mundo e fazia gol. Então assim, obviamente isso para a vida pessoal dele foi terrível, né? Mas naquele contexto era um negócio que não afetava tanto o desempenho esportivo, né? Eu acho que tem... Mas hoje em dia... Acontece casos particulares. Hoje em dia, o nível de cobrança é muito alto. E eu acho que a própria estrutura do esporte fez com que o físico se tornasse muito mais relevante, e no futebol também. Então você precisa estar fisicamente bem, né? Se você não está fisicamente bem, por mais habilidade que você tenha, por mais craque que você seja, você não vai conseguir render. Então aí a necessidade de você não poder mais fazer essas coisas que naquela época romântica dos anos 50 ainda se fazia, né? Pablo, deixa eu contar uma história. E o esporte individual, onde a maioria dos atletas ele tem aquela carga porque trabalham só, ele segura aquela barra só, dificuldades financeiras, dificuldade, o apoio dos treinos, né? Ele só se apresenta para o grupo na hora que vai viajar, na hora das competições. Mas a maioria do tempo ele é um solitário. A gente sofre muito com isso, principalmente no Brasil, porque a gente não tem
um sistema educacional voltado para o esporte, né? Então, assim, a gente não tem uma estrutura de educação que possa dar suporte a esses jovens para que eles sejam inseridos no esporte com uma base, que dê a eles, né, um suporte para eles enfrentarem as dificuldades da modalidade que ele vai escolher. Eu estava citando um exemplo, outro momento, da China, por exemplo, que quando descobriu que ia fazer a Olimpíada em 2008, quando venceu, né, descobriu, se candidatou e ganhou, já havia um projeto de formação de atletas. Então eles colocaram a meta de vencer os Estados Unidos nas medalhas. Eles tinham dito, não vamos ganhar dos americanos. Desde a época da União Soviética que os americanos não perdiam a Olimpíada em termos de quantidade de medalha. E a China derrotou em 2008. Mas eles fizeram isso com 10 anos, 15 anos. Um trabalho a longo prazo. E construíram uma estrutura educacional que deu suporte, centros de treinamento. Esses jovens iam para os centros, eles tinham todo um suporte. Eles treinavam todos juntos, as modalidades. Então, houve uma interconexão entre a formação educacional e o esporte. Isso no Brasil não existe. Então, assim, muitas vezes o atleta, ele é um sobrevivente. Ele na verdade, escapou, né? Ele não chegou ali porque a sociedade deu condições dele ir. Ele escapou. Então, isso daí é muito pesado, o peso que o atleta vai competir. Ele está representando uma quantidade de outras pessoas que tombaram no caminho que não conseguiram sair. Então isso, do ponto de vista psicológico, é um impacto muito forte. Então é uma cobrança muito grande que a gente faz, né? É um vitorioso antes mesmo de vencer a competição. A gente sempre aqui no Câmara Esportiva, a gente noticia casos de atletas regionais, atletas do Rio Grande do Norte, que participam de competições nacionais, não é, Levi? Ficam em segundo lugar, ficam em terceiro lugar, e a gente comemora aqui. Por quê? Porque venceu tudo isso que o professor disse. Venceu as adversidades de não ter essa interação escola-esporte, educação-esporte, falta de patrocínio, falta de apoio. Então, só um terceiro lugar em uma competição nacional, para mim é muita coisa. Mas talvez para o atleta já não seja um destaque, né? Já não seja de tanta relevância. Eu citava o caso do Barcelona. O Barcelona tem um centro de treinamento de alto nível, invejado por muitas equipes do futebol mundial. E o que é, Mara, que os dirigentes do Barcelona fazem? Eles descobrem que, por exemplo, no Brasil, lá em Natal, no conjunto Santa Catarina, tem um menino de 12 anos, vou dizer, menos, 9 anos, que esse menino está jogando muita bola. Eles pegam a informação e vai em cima. Pega a família do garoto, pede a permissão, se for possível, leva a família também para lá e joga esse menino no campo de treinamento, passa por toda uma bateria de exames, de tudo, estrutura, colégio, enfim. Ele pega um menino de 9 anos. Quando o menino chega com 18 anos, surge para o Barcelona, aí de repente, de onde é que vem esse menino? Eles fizeram. E ainda mais, Levi, eles criam um conceito de futebol, né? Por isso que o lema é mais que um clube, né? Quer dizer, eles criam uma ideologia de jogar futebol, quer dizer, existe uma ideologia de futebol, há uma escola de futebol, né? Então isso é importante, porque o atleta ele precisa estar formado dentro disso. Hoje em dia o jovem ele fica, no caso do futebol, fica zanzando de um local para outro, de um local para outro, de um local para outro, sozinho. Então é meio que lançado na selva, né? Então muitas vezes o comportamento daquele atleta reflete essa circunstância social. Então às vezes você trabalhar com a psicologia no dia a dia, você tem que levar em consideração esse contexto social que aquele atleta emergiu, né? Toda essa conjuntura social afeta ele, a mente, o pensamento, né? Tudo isso. Então, isso tem que ser levado em consideração também. Não dá para o trabalho ficar só na mão do terapeuta, digamos assim, porque ele não vai conseguir dar conta sozinho desse problema. É um problema social, conjuntural, que a gente tem que fazer enquanto coletividade. Antes do programa, a gente estava conversando com o professor e eu citei o caso do Diego Hipólito, que ele, em uma Olimpíada ele caiu de frente, outra Olimpíada ele caiu de costas e vai participar de uma Olimpíada agora. E ele está fazendo um trabalho muito focado nessa questão do psicológico, de tirar um pouquinho essas amarras, né, desse medo e tudo. Seria muito bom, né, que todos os atletas tivessem a oportunidade de saber o que é que prejudica o desempenho e trabalhar em cima disso. Com certeza, né? Esse suporte é vital para o atleta, né? Ele precisa domar a mente, né?
Um dos elementos fundamentais que a gente tem em qualquer atividade, não precisa ser só atividade de esporte, é você trabalhar com o controle da sua própria mente, né? Porque a mente cria padrões, muitas vezes, que a gente acaba repetindo, e esses padrões que a mente produz, por causa de um trauma, de uma situação difícil, como o caso dele, caiu, né? E para um atleta de ginástica olímpica, cair tem uma força simbólica muito grande, né? Cair é como para o jogador de futebol perder um pênalti, né? Então, quer dizer, é mais ou menos a mesma coisa. É necessário ter esse trabalho, porque ele vai precisar vencer esse medo, né? Enfrentar esse desafio. Quer dizer, ele tem aí um demônio interior para ele domar, para poder conseguir chegar naquele... Essa questão de se familiarizar nos grupos, pode ser grupo de esporte, né? E grupo individual, que é grupo individual é dos atletas de atletismo. E até mesmo aqui, por exemplo, como exemplo, como a TV Câmara ou outras televisões, que a gente tem um corpo de funcionários, a redação é composta de jornalistas. Então, quando vai chegar um jornalista, esse jornalista tem que se enquadrar em comportamento com os demais para poder equilibrar? Se você trabalha em equipe, é preciso ter essa, digamos, essa sintonia, né? Agora, essa sintonia ela vai depender muito das particularidades de cada um. Você não pode fazer isso como um padrão rígido, né? A não ser que a modalidade esportiva exija, muitas vezes, um padrão rígido. Tem algumas modalidades esportivas que são mais rígidas. Por exemplo, o rugby, está vendo a Copa do Mundo agora de rugby, né? A gente está começando a assistir. É um tipo de esporte extremamente coletivo. Então, assim, cada jogador tem uma função fixa ali dentro, ele serve para alguma coisa. Não tem estrela. Não tem estrela. Até outro dia eu assisti numa partida e tentando entender, porque a gente que é acostumado a ver futebol, a gente não entende muito bem aquilo não, né? Fica aquele bocado de homem se agarrando, caindo no chão, você fica achando meio estranho. Pensa que é o UFC, né? Na verdade tem uma bola no meio, é o MMA, não sei. Mas aí o comentarista, alguém me perguntou, quem é o Messi do rugby? Aí o cara falou assim, não tem Messi no rugby porque quem ganha é a equipe, quem perde é a equipe. Inclusive, quando alguém erra, ninguém reclama. Por quê? Porque errou, conserta, vai para frente. Não existe esse peso, né? Aqui não, a gente tem o craque. O craque tem a responsabilidade. Então, Neymar, Zico, o maior jogador do Flamengo, um dos maiores craques da história do futebol, perdeu um pênalti. E não foi nem um pênalti responsável pela derrota do Brasil em 86 até hoje. As pessoas dizem, Zico perdeu o pênalti, né? Que injustiça, Que injustiça. Não lembro de tudo que ele fez, né? Lembro... Foi abaixo. Abaixo. Professor, vou citar exemplo de Neymar, que é o mais conhecido. Neymar, aquele garoto franzino que começou a ter sucesso, foi para um clube do exterior, já começaram a treinar ele, a forma física, ficou mais encorpado, né? Porque os times de lá têm esse trabalho físico, muda a compreensão física da pessoa, mas além de treinar a técnica, além de treinar do condicionamento físico, tem que ter o acompanhamento psicológico, tem que ter essa ajuda. Porque para um garoto que sai de onde ele não é tão reconhecido, para esse boom que ele tem, para esse boom mundial, que todo mundo conhece Neymar, isso mexe um pouquinho com a cabeça do atleta. Com certeza, a gente tem casos, né? Falando do futebol, a gente tem alguns casos típicos, né, de atletas que se desestruturaram completamente, né? Não vamos dizer assim que eles se desestruturaram por causa do futebol, mas que talvez aquela projeção possa ter gerado isso. O mais recente é o caso do Adriano, né, que era para ser o grande, né, centroavante aí da seleção brasileira nos últimos anos e se desapareceu completamente do futebol, né, com problema envolvendo com álcool e tudo. E o caso do Maradona, por exemplo, né, que é um caso também de um menino pobre que saiu da periferia, né, de Buenos Aires e tal, e acabou envolvendo... Então, quer dizer, você tem uma situação na qual... Mas aquele ditado popular que diz assim, quem não comeu mel, quando come se lambuza. Isso, na prática, também acontece? Eu acho que são os valores que a sociedade põe, né? Quer dizer, o valor que a sociedade põe é mais ou menos o seguinte, o sujeito que tem sucesso é aquele cara que tem muito dinheiro, curte muito a vida, vive em balada, anda com carrão, tem roupa, né? Então, quer dizer, esses valores, que são valores disseminados na sociedade, contaminam também muitas vezes a criança. Como diz, esse valor ele não vai só para o rico, ele vai para o rico, vai para o pobre, vai para a classe média, todo mundo sofre esse influência. Então, às vezes, um menino sai de uma situação de vulnerabilidade social, chega num nível desse extremamente... Né, e ele quer ter aquilo que ele não teve a oportunidade de ter. E muitas vezes o esporte não permite isso.
O esporte exige um sacrifício muito grande. Você tem que ter um sacrifício, uma renúncia. É muito mais uma renúncia do que uma conquista. Você vai ganhar fama, você vai ganhar alguns, né? 3%. E a grande maioria fica no sofrimento do dia a dia, né? Como diz isso, a grande parte dos atletas estão na batalha sem glamour. O glamour é para poucos. Mas quando chega nesse glamour, né, ele vai exigir muita renúncia, muita dedicação, muito esforço, dor física, privações e às vezes a estrutura psicológica do garoto, ou da menina, da moça também, pode acontecer, não foi preparado para isso. Foi preparado para você chegar lá e chutar o balde, como diz o pessoal, né? E isso gera problemas seríssimos, né? Muito bacana, né? Nosso bate-papo. A gente foi conversando, foi passando o tempo. Se deixasse a gente ia ficar o dia todo falando. Mas a gente tem que finalizar o Câmara Esportiva desta segunda-feira. Eu agradeço, Pablo Capistrano, professor. Obrigada, tenha uma boa tarde. Eu que agradeço. Levi, até amanhã, terça-feira. Estaremos aqui, né? Com certeza. Até amanhã, pessoal. Um abraço. Gente, obrigada pela companhia. Uma boa tarde, um excelente início de semana. TV Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital.